Vou começar, tá? Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que o seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeozeba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e pôs a ele a sua ama de leite, em uma recâmara, em um quarto, e escondeu de Atalia, e assim não o mataram. No 11:3, e esteve com ela escondido na casa do Senhor por 6 anos, e Atalia reinava sobre o país. Senhor meu Deus e meu Pai, eu glorifico o teu nome nessa noite. Te agradeço, Senhor, pela oportunidade de servir e de te adorar. Te agradeço, Senhor, porque de alguma maneira maravilhosa tu achou graça em mim. E hoje estou aqui, Senhor, dividindo aquilo que tu falou comigo. Pai, eu te peço que aplane o coração dos meus irmãos, para que essa palavra entre, Senhor, e para que essa palavra permaneça, meu Pai. E que, Senhor Deus, alguma resposta, alguma dúvida, algo, Senhor, que eles estão esperando de Ti, Pai. Que seja uma resposta, que seja uma direção, e que, como o título da mensagem diz, que eles possam ser guiados por essa palavra. Porque eu sei que eles são guiados pelo Teu Espírito. Eu glorifico o Teu nome e te peço, Senhor, me ajude a lembrar tudo aquilo que Tu me mostrou. Me ajude, Senhor, a falar as coisas importantes que Tu me ensinou nessa lição. Pai, em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade. Então, o meu personagem de hoje se chama Jeozeba. Algumas traduções falam Jeozebete. E eu creio que em inglês se chama Jeroshiba. Pronúncia do nome dela. Bem, essa personagem eu abri um pouquinho para vocês. Ela era filha do rei Jorão e ela é irmã do rei Acasias. O rei Jorão já tinha falecido. Quem reinava era Acasias, reinou por 1 ano, porque foi assassinado por o rei Jeú. E a esposa do rei Jorão se chamava Atalia. Para você ter uma ideia quem era essa mulher, ela era filha de Jezabel. Então ela era o capeta mesmo, em pessoa. Vocês vão saber, se vocês creio que vocês conhecem, né, a história dela, mas Atalia, para você ter uma ideia, ela seguiu os passos da mãe, ela cultuou Baal, né? E o rei Acasias foi morto, também junto com outro rei, que eu não estou lembrando o nome agora, pelo rei Jeú. E assim que ela soube da morte do seu filho, sabe o que ela fez? Matou todos os seus netos, a esposa do rei, as esposas do rei. Lembrando que naquele tempo, quando o rei tomava o reinado, ele matava todos os concorrentes. Toda pessoa que tinha direito a reclamar o trono era exterminado. Então, se eu era um rei e eu tomava o reino de outra pessoa, todos os descendentes. Até Deus, quando ele mandava também entrar numa cidade e destruir, era tudo que ia. Até os animais o Senhor não aceitava. E os reis, e naquela época era assim que fazia. Então, a Atalia viu que o filho dela, Acasias, morreu. Falou, não. A mãe dela já mandava e desmandava no banana do marido dela. Né? Já mandava a casa, não é o nome dele? Acabe. Isso mesmo, obrigada. A mãe dela já era o espelho para ela. Mandava e desmandava
né? Que ele era o rei puppet. E ela é que era realmente a rainha. Então ela já foi criada, cobra criada, como diz, né, no Brasil. Então a Thalia era uma cobra criada. E ela falou, ok, aqui, o que eu tenho que fazer? Eliminar minha concorrência. Naquela época os reis costumavam ter muitos filhos. Caso um morresse, porque, né, não tinha vacina, isso e aquilo. Tinham muitos filhos, geralmente tinha mais de uma mulher, para procriar, para ter, quanto mais, sinal de prosperidade, era ter uma casa cheia de filhos. Então, o que aconteceu? Ela foi lá e mandou matar todos. Eu conjecturando, mas hoje nós pensamos que uma avó... Gente, eu tenho 2 netinhos, filho do meu esposo. Eles não são meu netinho de sangue, mas é do meu coração. Eu sou apaixonada. O pequenininho... Tem um que chegou agora essa semana, mas o de 1 ano, né, que eu já conheço, meu Deus, eu sou louca por ele. E eu nem sou, ele não é filho de filho meu. Agora você imagina, dizem que amor de avó é dobrado. Amor de avó não vê defeito, né? É só para corujar, é só para mimar. Aí uma avó vai lá e mata os netos tudinho. Eu penso que tanto ela não tinha nenhuma intimidade com esses netos, ela não sabia nem quantos tinha. Vai lá e manda matar tudo, a esposa com tudo. E aí Joseba foi lá e pegou um de 1 ano. Pegou até a ama de leite. Vai ver que ela nem deu conta, mandou matar lá e nem contou quantos tinha, nem viu quem era, porque ela certamente nem sabia. Joseba, ela não era filha dela, era filha do rei Jorão, irmã de Acasias. Engraçado, eu estava lendo isso aqui, ouvindo eu gravo, eu leio meu sermão e gravo, porque quando eu não tenho tempo, durante o dia, para ter certeza que eu vou lembrar, eu ouço a minha própria voz, eu ouço meu próprio sermão, para dar uma consertada, porque, gente, quando a gente tem uma promessa, enquanto o tempo não chega, a gente tem que preparar a parte da gente. Eu sempre pensei assim, e o Senhor sempre colocou isso no meu coração. O tempo que a gente está esperando a promessa, a gente tem que se preparar, não esperar esperando. A gente tem que esperar se preparando, porque o nosso Deus é fiel para cumprir. Aleluia. E se Ele não cumprir, o que nós vamos perder? Não é isso? Então, eu gostaria de destacar umas características que eu vi nessa mulher, que para mim ela tinha um relacionamento com Deus. Eu lendo o texto, eu vejo que ela tem um relacionamento com Deus. Primeiro, ela era esposa do sumo sacerdote Joiada. Então, ela devia estar no templo. Ela conhecia o Deus de Israel. Ela conhecia onde o Senhor falava que um descendente de Davi tinha que estar sentado no trono. Que sempre é sentado no trono. Alguma coisa, algum relacionamento que ela tinha, porque aqui é visível os frutos do Espírito Santo de Deus nessa mulher. Então, eu gostaria de explanar, de trazer o que eu observei das características dessa mulher. As características dela são específicas, são evidentes. Vamos ver a primeira? Isso aqui nós já vimos. Ok, a primeira que eu percebi, amabilidade. Ela foi criada pela cobra criada da madrasta dela, com certeza junto, porque lá não era uma coisa tão separada, um morava em Nova York e um aqui, com certeza uma cidade pequena e todo mundo se conhecia. E ela viu, a mulher adorava Baal, Joseba, o rei de Israel, o Deus de Israel, o nosso Deus, Deus Javé. E ela não aprendeu
ser ruim, ela era amável. Mansidão. Ela era princesa, não? Ela era filha do rei Jorão, ela era princesa. Então, ela poderia também querer o título, a outra rainha mãe. Ela podia exercer o título de princesa. Mas uma coisa que percebe quando a gente lê o restante do capítulo 11 é o seguinte. Ela era mansa, que ela seguiu, porque você vê lá na frente, quando a gente termina de ler, você vê que o marido dela, o sumo sacerdote, ele, como é que fala? Ele executou, ele elaborou um plano e esperou um tempo para exercer o plano dele, e ela foi mansa em obedecer, em seguir as instruções dele, que é claramente que ela seguiu as instruções dele aqui. Trabalhou junto com ele, então ela também foi mansa. Boa. Seu gesto de salvar o seu sobrinho, ela poderia simplesmente fazer, demorado um pouquinho no caminho, chegou lá e falou, não, a Thalia já matou todo mundo, eu vou ter trabalho com criança, não é meu mesmo. Já matou um monte, mata mais um. Ela foi boa em salvar a vida dessa criança. E também a ama de leite dele. Número 4, domínio próprio. Ela ficou quietinha, esperando esse tempo. Gente, se fosse, olha só, o domínio próprio dessa mulher. Se fosse Mônica de 10 anos atrás, eu ia falar assim, ela é rainha? Eu sou princesa. Já que ela vai tomar o trono, eu também quero. Por que eu falei? Eu vou salvar um menino para ele ser rei? Eu sou princesa, eu também tenho direito. Eu sou filha do rei Jorão. Eu sou irmã do rei Acasias. Eu também tenho direito. Ela não. Ela teve domínio próprio. Outra coisa que eu observo nas poucas coisas que fala sobre essa mulher. Ela, em questão de domínio próprio, o marido dela era sumo sacerdote. No final, a gente descendo no capítulo 11 e no capítulo 12, nós vemos que ele, como ele arquitetou o plano, ele tinha muito poder político. Ele tinha pessoas que ouvia ele. Tanto que depois, no futuro, quando a gente lê no final, ele conseguiu vários soldados, pessoas que seguiam, que conseguiu derrubar a Thalia. Então, se fosse Mônica de 10 anos atrás, eu ia pegar o trono para mim. Entendeu? Já que ele tem o poder para levantar o rei, ele podia levantar a princesa, se a outra era a rainha. E usurpou, o trono. Não, mas ela teve domínio próprio, ela foi mansa, ela foi boa. A quarta característica, pulei uma aqui. Paciência. E aqui eu quero abrir um pouquinho mais. Paciência é uma coisa que eu estou aprendendo a ter. Domínio próprio nem se fala. Deus me botou lá dentro daquele lugar lá que o pastor falou para eu não falar o nome que eu costumo falar, mas alguns de vocês já sabem. Para eu ter domínio próprio, gente. E para completar, você sabe da minha história, botou, alguns de vocês sabem. Tem uma pessoa que trabalha comigo, que arrumou a casa que eu moro agora. A pessoa mora na frente da minha casa. Toda roupa que eu visto, ela sabe a cor. Se eu tô com o cabelo cacheado, se eu escovei o cabelo, ela sabe de tudo. A casa dela é mais assim na montanha, então eu acho que ela vê lá dentro da minha casa. Eu abaixo as persianas, tudo, mas ela dá conta. Ela sabe quando o Rich tá aqui, quando o Rich não tá, quando o Lucas vai pra escola, quando o Lucas não vai. E lá no... E não, gente, eu já mencionei que eu trabalho com ela, né? Eu trabalho com ela 3 dias. Todo o meu shift com ela. Por
último, eu falei assim, não, orar no banheiro, orar de joelho, ir de jejum, mas não é por causa dela, é por causa de mim, porque eu conheço quem eu sou. E eu tenho intolerância zero com gente tchonga. Não consigo aguentar a gente tchonga, gente. Então, tipo assim, meu Deus do céu, é demais, é demais. E aí, o que Deus está fazendo? Trabalhando no meu domínio próprio. Porque eu falo, Senhor, eu tenho o Espírito Santo comigo. Por que está faltando? Eu vou fazer um checklist aqui nos meus frutos do Espírito. A metade eu não tenho. Porque tudo é para você ser controlado, você ser mansa. Dá vontade de pegar um canudinho e ir lá no olho dela e fazer... Começar pelo olho. Gente, não, eu chego para Deus e falo, Senhor, dá vontade de socar aquela mulher. Porque o Senhor sabe que eu tô com vontade de socar a mulher, não sabe? Sabe. Adianta eu falar, não, eu não posso, eu tenho que me despir na frente do meu Deus. Eu preciso mostrar para Ele. E tá trabalhando em mim assim. E quanto mais eu vejo, olho para ela e Jesus fala, eu amo essa mulher. Eu amo essa mulher, eu morri por ela também. E ela fala, vamos caminhar os cachorros juntas. Vamos andar no parque juntinhas. Vamos sair para almoçar juntas. Eu vejo a hora do shift terminar para eu ir embora para minha casa. Eu falo, vamos. Para ir juntas. Olha, você não precisa vir no seu carro dia tal, porque a gente vem cedo e a gente vai embora juntas, juntinhas. Eu falo, eu não posso mostrar minhas expressões faciais. Eu fico com cara de brisa. É o jeito que Deus trabalha com a gente, né? E aí, no dia, porque tinha uma pior que ela. E antes dessa pior que ela, tinha uma outra pior que ela. E quando assim, sempre tem uma. A Leili fala assim, Mônica, Deus te pega porque você é teimosa. E aí sempre, mas assim, Deus sempre põe uma pessoa para testar, para te moldar. E é isso que eu tenho aprendido. Então eu já entendi a lição, que eu continuo falhando, mas eu estou tratando de melhorar. Eu subi a pontuação de 3 para 5. E aí, tá por aí. Mas, uma coisa muito, muito importante para mim, que foi falado através dessa mulher, além de paciência. Nessa parte de paciência, foi que ela não fez nada disso, foi mansa, né? Esperou, teve paciência. Ela passou 6 anos, foi 6 anos, o menino foi apresentado como rei com 7 anos. Ela passou esse tempo trabalhando, ela passou esse tempo criando um rei, enquanto ela esperava o rei ser apresentado. Ela passou o tempo de espera fazendo o que, gente? Criando um rei. Que rei que eu e você estamos criando no nosso tempo de espera? Eu não sei se você está me entendendo. O rei que eu estou falando não é um filho. É tudo. O que Deus colocou na sua mão, colocou na minha. No tempo que nós estamos esperando o milagre dele, no tempo que nós estamos esperando o Senhor gritar, ei, pastor Júnior, chegou seu tempo agora. Qual rei que pastor Júnior está criando? Ali, a rainha já se manifestou ali. Aí, pastor, você fala para ela que quem cria filho grande é monstro. Quem tem filho grande é monstro.
no tempo de espera, né, Arnaldo? Qual rei que nós estamos criando? Nos 6 anos, nos 10 anos. Eu tenho esperado no Senhor inúmeras coisas, mas tem algo específico que eu estou esperando. E eu estou me preparando para estar pronta para na hora que o Senhor me entregar, eu saber que eu criei um rei até o dia que Deus me entregar aquilo que eu estou esperando dele. É esperar melhorando como pessoa, como servo, como mãe, como pai, como esposo, como colega de trabalho. É na espera que Deus forja a gente para a gente manter aquilo que Ele vai colocar em nossas mãos. Quando eu comecei, no tempo que a gente estava desigrejado, no tempo que a nossa igreja foi reduzida, que eu comecei a ter oportunidade de pregar, gente, eu ficava assim, unide, salamé, me esperando. Eu falei, Senhor, eu tenho um monte aqui, se eu quiser me dar uma nova, mas eu tenho um monte. Porque eu sabia que ia chegar o dia que o Senhor ia falar, bora começar a falar de mim para outras pessoas, não pregando. Então, o que eu fazia? Escrevia pregação. E quando não chega, que às vezes, enquanto não chegava, eu comecei a postar pregação. Eu tinha 3 pessoas subscribe. Aí foi aumentando de 5. Tá chegando. E comenta aquilo que é falar de Deus. Então, no tempo de espera, a gente precisa criar um rei. A 6ª característica é a fidelidade. Essa mulher foi criada no meio idólatra. Por mais que ela era casada com o sumo sacerdote, mas a Jezabel, o marido dela supostamente deveria servir o rei de Israel, o Deus de Israel, só que ela trouxe Baal e ele foi junto. A madrasta dela servia Baal, o irmão dela com certeza servia, e ali era tudo assim, mas ela foi fiel. Ela foi fiel em salvar o rei, porque ela poderia realmente, como eu disse antes, falar, não, eu quero o trono para mim. Mas ela sabia, ela conhecia que o Senhor queria um descendente de Davi. E ela passou a sua vez, falou, não, vai ser o rei que ele sim tem direito ao trono. Fazendo assim, aquilo que Deus queria, foi guiado através da vida dela. E aconteceu. Uma mulher tentou frustrar, tentou destruir os planos do Senhor, eliminando ali aquele rei que vem, ele era o rei de Judá, ele era não lembro qual era a tribo dele, mas ele era o rei de Judá. Era assim que Deus queria, que o rei Joás reinasse. Então uma mulher quis frustrar os planos de Deus, e o próprio Deus levantou outra mulher e criou o menino debaixo do nariz dela, dentro do templo do Senhor. Como ela era encapetada, ela com certeza não ia no templo do Senhor, né? Então o menino estava guardado lá. É igual tem gente que a gente conhece, tem crente daqui da Catedral de Walter, que se você não quiser esconder ele, você vem no culto, tipo terça-feira, né? Então, mais ou menos assim. Ela não ia no culto, não ia na igreja, não ia no templo, então o menino ficou guardadinho lá. Se ela tinha amabilidade, mansidão, bondade, domínio próprio, paciência, e era fiel, certamente ela tinha amor, ela tinha alegria e ela tinha paz, porque tudo isso são frutos de quem tem um relacionamento com Deus.
Em Gálatas, capítulo 6, versículos 9 e 10, diz o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifamos, se não houvermos desfalecido. No versículo 10, então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé ou a família da fé. Joseba, mesmo num tempo caótico, ela fez com que uma esperança fosse renovada. Porque imagina a pessoa que matou os netos, tudo, reinando. Se ela era ruim com a família dela, imagina como ela era ruim com os outros. Então, quando o sumo sacerdote Joiada apresentou o rei, Israel ficou em festa. Ali o povo de Deus ficou em festa. E eles, com certeza, o sumo sacerdote primeiro chamou todo mundo e falou: olha, eu vou fazer isso, estão do meu lado? Estamos. Então, vamos fazer assim, vamos guardar o palácio, vamos guardar a casa do Senhor, vamos certificar que tem alguém na porta de trás. E aí eu vou colocar o rei. O rei vai passar e vocês vão cobrir. Vão cobrir o rei de um lado e de outro com fileiras. E na hora que vier alguém, você não deixa que ninguém se aproxime do rei. Botou uma coroa e botou como... Não lembro, não estou me fugindo o nome agora, mas como se fosse a lei do Senhor, né, que tinha antes. Como se fosse uma Bíblia, né, no caso. Na mão do rei. E aí, que protejam ele. Outra coisa, e ela veio ver, ela ouviu os barulhos, as pessoas fazendo festa e gritando, e quando ela viu aquilo, a Thalia, né? Ela viu aquilo, ela chegou e... traição! Né? Porque estava tomando o trono dela, usurpadora, agora estava reclamando que alguém estava tomando o trono, porque na verdade é o direito do menino. E o sacerdote disse: não a mate na casa do Senhor. Jogaram e mataram ela lá para fora. E olha só. Após a morte, né, voltando lá atrás de Salomão, os reinos foram divididos. E o rei Joás era rei em Judá. Lembrando que dentro desses reis que tem alguma significância, que são reis depois de Salomão, nos livros de reis, são mais ou menos 32 reis. No livro de Lucas, no começo fala mais ou menos 14, se não estou enganada, de Mateus. E em Lucas fala mais ou menos 8. E eu não vi o nome de Joás no meio. Mas Joás era rei na cidade era rei de Judá. E quando os dois reinos foram divididos, a tribo de Judá, que é da onde veio Jesus, e de Benjamim ficaram em Judá, da onde estava o rei Joás. E olha só o trabalho de Joseba. Vou ler isso aqui com vocês. Ela cumpriu o seu papel e sucedeu. Ver se eu tô. Não. Ok. Deixa eu ler aqui. Vou pular isso aqui. Deixa eu ler o que eu. Isso aqui é os reinos, né? Que eu estava falando. Aqui embaixo estava o rei Joás, que era em Judá, a capital Jerusalém, que da tribo de Judá, no caso nós sabemos isso, que veio Jesus. E o rei Joás, ele estava como o Senhor queria, né? Que a Thalia não queria isso. Mas o que eu quero ler para vocês foi o trabalho cumprido do sacerdote Joiada e de Josebete, ou Jeoseba. No ano 7º de Jaú, começou Joás, aqui quando ele começou a reinar, começou Joás a reinar
e 40 anos reinou em Jerusalém, em Judá. Era o nome de sua mãe Zíbia de Beceba, e fez Joás o que era reto perante ao Senhor todos os dias do sacerdote, que o sacerdote Joiada o dirigia. Então, Josabete foi chamado para fazer um papel. Às vezes, nós não vamos ser um Billy Graham, nós não vamos ser um Cláudio Duarte, para diminuir, né? Às vezes nós vamos pregar uma vez, 10 vezes. Às vezes nós vamos passar a nossa vida administrando a igreja. Uma igrejinha pequena como a nossa. Mas nosso trabalho não é nem maior e nem menor do que um trabalho de um grande servo. Porque, segundo a nossa capacidade, porque o Senhor quer que a gente faça com excelência. Joseba fez com excelência. Enquanto o marido dela estava vivo, enquanto ela criou o menino e ele fez tudo bom aos olhos do Senhor, enquanto ele estava sendo guiado por eles. Então ela não só criou, salvou, criou, conduziu, como ajudou que ele fosse um bom rei. Então, por mais que é pequeno o meu e o seu trabalho, o Senhor precisa que a gente faça com excelência, porque Ele nos criou para esse propósito. Às vezes o meu propósito, quando eu olho para os meus filhos, eu fico tão agradecida, porque, gente, eu era tão bagunceira, tão pirão perdido, como dizia minha avó. E meus filhos são tão diferentes que eu olho para eles e falo, meu Deus, minha filha de quem? Fico maravilhada, até dentro da minha própria família. Dentro da minha própria, não olho nem fora, eu olho dentro da minha própria família, o que viraram, o que virou. E meus filhos, eu falo, uau, só podia ser o Senhor. Só podia ser o Senhor. Então é pouco. O meu e o seu papel é pequeno. Mas o Senhor precisa que a gente crie esse rei. E enquanto esse rei estiver debaixo do nosso domínio, que ele seja bom aos olhos do Senhor. Amém? Como nós precisamos fechar com Jesus? Então vamos fechar com quem mais nos interessa. Jesus Cristo. Jesus Cristo, antes dele receber o que era dele por herança, o que era dele por direito, ele precisava fazer algumas coisas ou não. Ele precisava curar alguém? Não, ele ia fazer o sacrifício dele por nós, pagar por nossos pecados. Ele não precisava curar ninguém. Ele não precisava ressuscitar mortos. Ele não precisava formar discípulos, porque ele é Deus. Mas enquanto ele esperava ter domínio sobre a morte e a vida, ter domínio sobre os céus e terra, ele não esperou esperando. Ele esperou preparando discípulos, orando, libertando endemoniados, fazendo cego enxergar, paralítico andar, pregando boas novas, falando para as pessoas que não mereciam, você é bom, você pode. Para a classe menos desfavorecida na época, que eram as mulheres, ele formou missionárias, como, né? Do tanque de Betesda, ou do tanque na Samaria, a mulher samaritana. E tantas outras que viraram missionárias, que viraram ajudadoras no reino do Senhor. Ele não esperou esperando, ele esperou fazendo. Ele esperou, mas ele realizou muita coisa enquanto ele esperava.
Então, mais uma vez eu pergunto, não só para vocês, como para mim. Qual o rei que nós estamos criando? Enquanto nós esperamos o Senhor nos dar aquilo que Ele nos prometeu. Porque se Ele não dá também, it's ok. Porque o que mais importa do milagre é caminhar do lado daquele que vai fazer o milagre. O melhor parte do milagre é caminhar do lado daquele que vai fazer o milagre acontecer. Esse é o milagre. Esse é o tempo de preparação. Mas a gente vai fazer esse tempo valer só esperando? Ou a gente vai esperar esse tempo valer se preparando? Amém? Vou orar para a gente encerrar. Mas eu quero que você ponha a mão sobre o seu coração. Eu sei que o Senhor prometeu várias coisas para você. Mas lembra de uma que você está precisando agora. Lembra de uma que você que você acha que deveria ser mais perto. Então lembra dela agora. Põe a mão sobre o seu coração. E vamos orar junto. Vamos pedir ao Senhor para nos ajudar a nos preparar até Ele entregar isso para a gente. Para que a gente possa manter isso. Senhor, meu Deus e meu Rei. Nós glorificamos o Teu nome. Porque Tu é lindo, porque Tu é santo. Porque Tu és fiel. Porque, Pai, Tu surpreende, meu Deus. Sempre, Jesus. Pai, nós Te agradecemos, mesmo se não nada chegar daquilo que nós estamos esperando, mas nós Te agradecemos porque até hoje Tu já fez tanto por nós. Mas, Pai, nós Te pedimos, nos prepara, nos ajuda a criar esse rei. Nos ajuda, Senhor, a nos preparar para que no Teu tempo, Senhor, nós possamos manter aquilo que Tu vai nos dar. Glorificamos o Teu nome nessa noite e Te agradecemos a oportunidade de servir e Te adorar. Permaneça conosco, Senhor. E nos prepare para receber Jesus. Nos ajuda, Senhor, para sermos dignos de manter aquilo que Tu nos vai dar. Em nome de Jesus. Amém. Amém.